Olá, eu sou a professora Desirê Salles, aqui do Científica Concursos, e hoje a gente vai ter uma aula que é uma revisão, mas eu vou entrar em alguns detalhes nos mecanismos das reações orgânicas. A gente vai falar sobre uma introdução em reações orgânicas e também as reações de adição, tá? Eu convido você a curtir esse vídeo ao final, se você realmente gostar. E então, seguir a nossa página, porque a gente sempre lança vários vídeos bem explicativos, com resolução de exercício, com questões recentes e vídeos que podem ser utilizados para você revisar o assunto. São vídeos rápidos, objetivos e muito úteis. E eu espero que ajude todo mundo na preparação para os concursos. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Aí, deu certinho. Então, vamos começar. A gente vai falar sobre reações orgânicas. É uma parte 1. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a introdução das reações orgânicas e também sobre as reações de adição, juntamente com vários exercícios super recentes que abordam esse tema. Então, vamos lá. Algumas definições importantes, porque a gente precisa saber dessas definições para a gente conseguir entender o que está acontecendo ali na reação. Primeiro, uma reação orgânica, ela pode ser realizada. Você tem que ter um composto orgânico, mas você pode ter também um composto inorgânico nessa reação. Não necessariamente uma reação orgânica, ela tem que ter apenas compostos orgânicos. Ela pode ter algum componente inorgânico também. Só que, aí aqui eu entro numa parte importante. Bom, um exemplo de um composto orgânico está aqui. Eu coloquei essa molécula. E aqui um composto inorgânico, por exemplo, a água. A água, um composto inorgânico, reagindo com um composto orgânico, isso é, sim, uma reação orgânica. Ou seja, pelo menos um dos compostos tem que ser orgânico, beleza? Isso é importante. Aí a gente vem com os nomes. Essa reação, ela geralmente acontece entre um substrato e um reagente. Normalmente é utilizado um catalisador para aumentar a velocidade dessa reação e são formados alguns produtos desejados. A gente vai ver alguns detalhes específicos. Quem são os substratos? O que é um substrato? Bom, ele pode ser um composto orgânico e ele é transformado. Ou seja, ele é um composto orgânico que ele vai ser transformado. Ao final da reação, ele vai ser outro composto. E existem alguns tipos de substrato. São eles o substrato básico e o substrato ácido. Isso lá, de acordo com a Arrhenius? Não. Aqui a basicidade e a acidez, ela vem de Lewis, que é o quê? Aquele composto básico, ele é capaz de doar, de compartilhar, ele tem elétrons disponíveis para ele poder compartilhar. E o composto ácido é aquele que tem disponibilidade para receber esses elétrons. Então, o composto básico, ele possui esses elétrons pi, ou seja, de dupla ligação, mas pode ser também elétrons livres, por exemplo, no nitrogênio, quando ele faz apenas 3 ligações. E ele é uma base de Lewis, como eu já disse. O ácido, ele vai ter um carbono com carga parcial positiva, ou seja, uma carga parcial positiva é um dipolo positivo, quer dizer que ele está ligado a outros átomos que atraem essa densidade eletrônica e deixam ele deficiente em elétrons, deficiente em densidade eletrônica. Então, isso quer dizer que ele fica mais positivo. E ele é classificado como um ácido de Lewis. Ó, aqui tem alguns exemplos. Esse aqui, ó, a gente tem elétrons pi, ou seja, uma dupla ligação. E aqui mostra essa carga parcial positiva. Quando estiver ligado, por exemplo, a um halogênio, um carbono ligado a um cloro,
o cloro ele é muito eletronegativo, ele vai puxar aquela densidade eletrônica para ele. Então, quer dizer que o carbono vai ficar o quê? Fraco de densidade eletrônica. Então, ele vai ficar mais positivo nesse sentido. E também uma carbonila. Quando a gente vê um C dupla O, o oxigênio, ele também é muito eletronegativo e ele provoca essa distorção da densidade eletrônica na molécula, fazendo com que o carbono ele fique mais positivo, com uma carga parcial positiva. E quem que é esse reagente? Bom, o substrato, ele é o composto orgânico e vai ser transformado. Quem é o reagente? Ele pode ser um composto orgânico ou inorgânico, como a gente viu, e ele transforma. Ele não é o transformado. Ele vai ser transformado? Também vai ser transformado. Só que ele vai promover aquela transformação. Tanto que se eu tiver um mesmo substrato com diferentes reagentes e diferentes condições, eu vou poder ter diferentes produtos. Quais são esses tipos de reagentes? A gente tem os nucleófilos. O que é quando a gente fala de... Quando a gente tem esse sufixo. Quando a gente tem esse sufixo ófilo, filo, é porque tem atração. Então, nucleófilos. Núcleo é o núcleo. Núcleo tem carga o quê? Positiva. Então, o nucleófilo, ele atrai cargas positivas. Ele tem a tendência a atrair cargas positivas. Eu vou apagar aqui para não confundir. Por quê? Porque nucleófilos geralmente vão ser íons carregados negativamente, ou então as bases de Lewis. Ou seja, o nucleófilo, ele quer o núcleo, ele quer a carga positiva. Então, isso quer dizer que ele está mais negativo. E já o eletrófilo é o contrário. Ele quer o elétron. Ele tem a atração pelo elétron. Então, ele está o quê? Descarregado negativamente. Ele está carregado mais positivamente. Então, o eletrófilo, ele é mais positivo. O nucleófilo, ele é mais negativo. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre os nucleófilos. São ricos em elétrons, como eu havia dito. Eles são ricos em quê? Em carga negativa. Geralmente são bases de Lewis, assim como eu disse. E podem ser ânions ou espécies com pares de elétrons não ligantes. Exatamente o que eu falei agora há pouco. Por exemplo, uma hidroxila. Se eu tenho uma solução básica, uma solução alcalina, eu tenho uma alta concentração de íons hidroxila, íons OH-. E os íons OH-, eles são nucleófilos muito fortes. Então, isso já é uma informação importante para alguns exercícios. A amônia, por exemplo. A amônia, ela tem o quê? A amônia, ela tem esses elétrons livres aqui, ó, que podem atacar um centro positivo. E aqui eu tenho uma carga, também uma densidade eletrônica alta, que pode atacar algum centro positivo. Por exemplo, um carbocátion, um carbono mais carregado positivamente. Eu não vou entrar em tantos detalhes, gente, porque se no edital veio reações orgânicas para você, supõe-se que você já tem um certo conhecimento em orgânica. Então, porque geralmente, quando o edital ele é generalizado para vários cargos, ou então quando ele não pede um conhecimento mais aprofundado, ele vem só, por exemplo, funções orgânicas, ou então ele fala um pouquinho ali, você tem que saber um pouco de polímeros, que entra ali na orgânica, mas é uma coisa mais aplicada, ou então, hidrocarbonetos. Agora, quando fala reações orgânicas, pressupõe-se que você já tem uma certa formação, algum nível de conhecimento. Por isso, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu parto do princípio de que vocês já compreendem boa parte do que eu falo aqui. É uma revisão desses conceitos mais importantes. Eletrófilos, eles são o quê? Deficientes em elétrons, eles querem elétron, eletrófilo, entendeu? São ácidos de Lewis e geralmente são um cátion ou então um átomo com uma carga parcial positiva. Alguns exemplos, ó, eu tenho o NO2,
positivo. Eu tenho aqui um carbocátion, esse daqui é um carbocátion. Eu tenho aqui um bromo positivo. E esses aqui, ó, a gente vai ver essas espécies mais para frente quando a gente falar de reações de substituição. Mas aqui já é importante a gente ver que eles possuem o quê? Um octeto incompleto. Então, eles têm espaço, é como se eles tivessem espaço na molécula para receber esses elétrons. Porque eles estão com o octeto incompleto, mas eles são estáveis. Mas mesmo assim, eles têm espaço ali para receber. Então, eles também são ácidos de Lewis, também são eletrófilos. Bom, vamos entender o que é uma ruptura. Por quê? Como eu vou ter um composto sendo transformado em outro, algumas ligações aqui vão ser rompidas e outras ligações vão ser formadas. Essa ruptura, essa cisão, essa quebra dessa ligação, ela pode ser feita de várias formas. Por quê? A ligação, ela é o compartilhamento entre dois elétrons. Então, num dos tipos, a gente vai ser uma ruptura homolítica. No outro, vai ser uma heterolítica. Olha só, vamos ver o que é uma homolítica. Homolítica é uma divisão homogênea. Eu não tenho dois elétrons numa ligação? Então, uma ruptura homolítica vai um elétron para cada átomo. Ó, nesse caso aqui, eu tenho uma homólise. Lise vem de quebra. Então, é uma quebra homogênea, ou seja, cada elétron vai para um átomo. E aí, aqui, nesse caso, a gente vai ter a formação de radicais, que tem elétrons livres. São radicais. Já na heterolítica, como é uma divisão heterogênea, os dois elétrons daquela reação, daquela ligação, vão para um átomo só. E aí eu vou formar íons. Vou formar um cátion, que foi o que perdeu o elétron, e vou formar um ânion, que foi aquele que recebeu o elétron. Beleza, ruptura homolítica e heterolítica. Isso é importante. Vamos lá. Ah, e uma coisa legal que às vezes aparece em prova também é a seta. A seta com meia farpa, ela representa o movimento de um elétron. E a seta com farpa completa ou farpa dupla é o movimento dos dois elétrons. Um detalhezinho, não é muito frequente nas provas. O que é um carbocátion? Vamos lá numa definição rápida. É um íon, só que é um íon de um composto orgânico. A gente está muito acostumado a ver metal, íon, composto inorgânico, por exemplo, como íon amônio. Mas o composto orgânico, ele também pode formar cargas, ele também pode formar íons. E o carbocátion é um exemplo disso. Ele é um carbono com carga positiva, ou seja, perdeu um elétron. Então, ele fica mais deficiente em elétron ainda. Imagina. Aí, isso forma o quê? Alta instabilidade. Ele já era deficiente em elétron, ele ficou mais deficiente em elétron ainda. Ele está louco para reagir com alguma coisa e estabilizar ele de novo. Então, isso forma uma espécie muito instável, muito reativa, carbocátion. Tanto que a gente vai ver que em algumas reações, a formação do carbocátion é etapa lenta. Depois que forma, pum, aí acontece rapidão. A estabilidade do carbocátion, ela vai depender o quê? De quantos grupos, como que está o entorno desse carbono. Porque se esse carbono ele tiver com alguns grupos funcionais que cedem densidade eletrônica, ele vai ficar um pouco mais estabilizado. Mas se ele tiver somente com grupos que puxam densidade eletrônica, aí que ele vai ficar mais instável mesmo. Então, por exemplo, um carbocátion terciário, ele tem 3 radicais alquila que estão cedendo densidade eletrônica para ele. Ou seja, estabiliza essa carga. Um pouco, tá, gente? Não quer dizer que é um negócio super estável, não. Estabiliza mais do que o quê? Do que o carbono secundário, que é mais estável do que o carbono primário e que é mais estável do que o carbono metílico. Isso daqui é extremamente importante. Em várias questões você vai precisar saber que o carbocátion mais estável é o terciário. Ou, no caso, se eu estiver comparando secundário com primário, vai ser o secundário. É nessa ordem. E aí, isso é importante por quê? Porque muitas vezes, no meio da reação, a primeira etapa,
ela vai produzir um carbocátion. Só que aquele carbocátion ele vai ser tão instável que a própria reação, a própria molécula internamente, ela vai se rearranjar para formar o carbocátion mais estável. Então, por exemplo, aqui, nessa reação aqui, eu tenho um carbocátion secundário, né? Tá aqui, ó, meu carbocátion. Eu tenho aqui meu grupo alquila e aqui meu outro carbono aqui. O que que vai acontecer? Esse grupo aqui, ó, esse grupo funcional, ele vai ser transposto para o carbono que está deficiente em elétron. Formando o quê? Um carbocátion terciário. Porque aqui eu também tenho um radical alquila. Olha só, esse carbono era, deixa eu colocar assim, ó. Esse carbono aqui, ele estava ligado a um radical e a dois radicais alquilo, ou seja, ele era secundário, e já esse carbono está ligado a três radicais alquilo. Então, ele é mais estável. Essa transposição, esse reagente, esse rearranjo vai acontecer. Existe um outro tipo de rearranjo também, que é o do hidrogênio. Nesse caso aqui, eu tenho um carbono secundário, porque ele está ligado ó, a um radical e outro radical orgânico. Quando esse hidrogênio passa para esse outro carbono, aí o carbocátion agora, ó, ele vai ter três radicais alquilo, ou seja, ele virou um carbocátion terciário, um pouco mais estável. Isso quer dizer que a gente tem que analisar isso. Eu coloquei uma questão exatamente para a gente ficar atento em relação a esse rearranjo na molécula orgânica do carbocátion, tá? A gente tem que enxergar possibilidades. Vamos lá. Agora eu vou entrar, eu já falei das principais definições. Agora a gente vai começar a falar sobre a classificação das reações orgânicas. Elas são classificadas em reações de adição, ou também chamadas reações de síntese, reações de eliminação, reações de substituição e de oxirredução. Hoje, a gente vai falar somente das reações de adição ou síntese. Como que é a característica principal? Quais são as características principais dessas reações? Olha só, a reação de adição, vou dar um exemplo. Ela vai ter uma ligação dupla que vai se transformar numa simples. E a formação de duas novas ligações com outros dois átomos. Nesse caso aqui, aconteceu uma hidrogenação e esses hidrogênios aqui, eles foram adicionados a esses dois carbonos. Isso é uma reação de adição. Eu adicionei átomos nesse composto. A reação de eliminação, da forma contrária da adição, ela é o quê? Eliminar átomos do seu composto. Nesse caso aqui, eu vou ter uma desalogenação. Eu tenho dois halogênios aqui vicinais, eles vão sair em forma, nesse caso aqui, eu vou ter o zinco, eles vão sair em forma de brometo de zinco e vai formar uma ligação dupla. Essa é a identificação geral. A gente vai ver todos os detalhes de cada uma. A substituição, ela vai ser, como o próprio nome já diz, a substituição de um átomo por outro grupo ou por outro átomo. Nesse caso aqui eu tenho o benzeno, eu vou retirar esse hidrogênio e aqui a minha hidroxila do ácido nítrico vai entrar. Na verdade, nesse aqui é a nitração. Então, é o nitrogênio, é o NO2 que vai entrar no lugar do hidrogênio. A hidroxila, essa seta, ela está aqui porque, na verdade, é a hidroxila que vai atacar esse hidrogênio. Porque ela é um nucleófilo. Então, ela vai atacar esse hidrogênio, vai puxar para ela, e aí depois esse NO2 aqui vai entrar, esse grupo nitro, ele vai entrar, vai atacar aqui e vai entrar. Isso é uma nitração. Moral da história, você substituiu um átomo
por outro, ou por outro grupo, um grupo por um grupo, ou um átomo por um grupo, enfim. E a oxirredução, como o próprio nome já diz também, vai haver ou uma redução, na verdade, vai haver uma redução e uma oxidação. Você vai ter variações do NOx naqueles compostos, do carbono. E aí, mais para frente, quando a gente estudar a oxirredução, a gente vai ver como calcular o NOx de carbono. Não é da mesma forma que a gente calcula o NOx, por exemplo, de um ácido sulfúrico ou de um ácido nítrico. É um pouquinho diferente. E é importante saber fazer esse cálculo do NOx de carbono, de moléculas orgânicas. Então, vamos entrar nas reações de adição ou síntese. Vamos falar sobre especificamente. As reações de adição ou síntese, aqui você pode ter esse X e esse Y, são halogênios, por exemplo, e aí vai ser uma adição eletrofílica, ou, no caso, se essa adição estiver sendo feita a uma carbonila de cetona ou de aldeído, ela vai ser uma adição nucleofílica. Por quê? Vamos entender. Adição eletrofílica, o que é um eletrófilo? Ele quer elétron. Onde que eu tenho muita concentração de elétron, hein? Duplas ligações. Então, por isso que duplas e triplas ligações, carbonos com duplas e triplas, têm a tendência de reagirem pela adição eletrofílica. Porque esse reagente, ele vai ser um eletrófilo e ele quer esses elétrons dessa dupla ligação. Já na adição nucleofílica, essa carbonila, esse carbono aqui, ó, ele tem uma carga parcial positiva elevada. Tanto o carbono de cetona quanto o carbono de aldeído. Então, por isso, esse reagente ele vai atacar essa carbonila. Não necessariamente desse jeito, depende do mecanismo. Mas a questão é, esse centro positivo da carbonila é que vai ser o mais atrativo. Por isso é uma adição nucleofílica, que é o núcleo, que é o positivo. O reagente, ele quer carga positiva. Esse X e Y, esse reagente, igual eu acabei de falar, ele pode ser um nucleófilo, e aí ele vai atuar pela adição nucleofílica. E o substrato, nesse caso de reação de adição ou síntese, sempre vai ser a carbonila. Então, toda vez que você vê um substrato de carbonila, junto com esses reagentes que a gente vai olhar aqui agora, muito provavelmente a reação vai ser de adição. É claro que você, mais para frente, vai ter que analisar também todo o contexto da solução, das características, das condições daquela reação. Se teve aquecimento, se não teve, se teve catalisador, se não teve, se teve pressão, se não teve. Mas, de uma forma geral, o substrato carbonila, com esses reagentes que a gente vai ver aqui, vai sofrer adição ou síntese. E já o eletrófilo vai reagir de acordo com o mecanismo da adição eletrofílica, e o substrato vai ser o quê? Quem tem dupla ou tripla, ou seja, alceno, alcino e aromático. Isso é uma coisa muito importante de ter em mente. A adição nucleofílica só acontece em carbonila e a adição eletrofílica só acontece em alceno, alcino ou aromático. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre as reações de adição eletrofílica. Como o próprio nome já diz, vai ser a adição de um eletrófilo. Existem vários tipos. Eu posso ter a adição de um hidrogênio, de 2 hidrogênios, na verdade, e ela vai chamar hidrogenação. Uma outra reação possível é a adição de um halogênio, e ela vai chamar o quê? Halogenação. Se eu estiver adicionando na molécula um haleto de hidrogênio, o nome dessa reação é hidrohalogenação. Se a adição for de água, se o eletrófilo for a água, eu vou ter uma hidratação. E, por fim, se eu estiver adicionando um álcool, eu vou ter uma adição de álcool. Não tem um nome específico para o da adição de álcool. É só
adição de álcool mesmo. A gente vai ver uma por uma. Vamos lá. A adição do álcool, aqui eu coloquei uma anotação aqui, que ele vai estar protonado. Por quê? Porque ele protonado, ele é um eletrófilo mais forte. Quando ele estiver protonado, ele vai estar com uma carga positiva. Então, isso quer dizer que ele vai estar mais eficiente de elétrons. Ele vai querer mais ainda atrair elétrons. Então, ele vai ser um eletrófilo muito mais forte. Vamos começar falando da adição de hidrogênio. Ó, a adição de hidrogênio, ela vai acontecer quando eu tiver um alceno, ou alcino, ou aromático, e uma molécula de H2. Olha essas condições. Isso daqui grava. Reação de adição, de hidrogenação, ela vai acontecer sempre com pressão, calor e catalisador. Existem vários catalisadores. Pode ser níquel, pode ser platina. A gente vai ver que pode ser paládio também. Mas níquel é o que mais se utiliza. E vai ter aquecimento e pressão. Eu vou formar o quê? Um alcano. Então, hidrogenação de alceno, eu vou formar um alcano. E a hidrogenação de um alcino? Também. A reação completa, ela vai ser a transformação em alcano. Quais são as principais características dessa reação? O alceno ele é transformado em alcano. Os catalisadores eles têm que ser empregados. Aqui, ó, um outro exemplo: ródio, platina e paládio. Só que o níquel é, sem sombra de dúvidas, o mais utilizado. É uma reação de redução, que você está variando o número de oxidação daqueles carbonos. Eu não vou entrar nos detalhes do cálculo de nóxido de carbono hoje. Mas você tem que saber que uma reação de hidrogenação, ela é uma reação de redução. Sempre que você faz uma reação e você aumenta o número de hidrogênios da molécula, aquilo é uma reação de redução. E vice-versa. Se você diminui o número de hidrogênios, isso é uma diquinha, isso é uma dica, um bizu. Isso é um bizuzinho. Se você, numa reação, diminui o número de hidrogênios daquela molécula, isso é uma oxidação. Então, por isso, essa reação é de redução. E a hidrogenação completa de alcinos forma alcano. Além disso, algumas aplicações que caem bastante na prova são a hidrogenação de óleos vegetais. Quando a gente vê, por exemplo, gordura desidrogenada, isso tudo é essa reação que está acontecendo. A gente vai ver uma questão que vai falar direitinho sobre isso. Qual que é o mecanismo? É importante, cai detalhes de mecanismo, detalhes bem assim, específicos não caem. Mas quando você compreende como que uma reação ela é feita, você consegue, numa questão, mesmo que você não lembre exatamente daquela reação, você consegue compreender qual pode ser o possível resultado. Então, é importante que você entenda o porquê dessas reações. E não simplesmente memorizar, alcano com H2, não, alceno com H2 vai formar alcano. Porque senão, um tristinho de nada que você esquecer ali na prova, acabou, já não consegue mais fazer questão. Então, ó, na hidrogenação é assim. Você tem aqui a superfície do catalisador, você tem aqui, né, a superfície do catalisador. A molécula de H2, ela chega aqui e tchuf, se liga no catalisador. Aí, a molécula de alceno, aqui, né, o etano, ele vai chegar aqui pertinho. Esse hidrogênio, essa ligação aqui, ela vai atacar esse carbono que está positivo. E essa ligação, ela vai vir aqui para o catalisador. Ou seja, o carbono ele vai se ligar no catalisador. É como se ele colocasse uma das mãos ali no catalisador. Aí depois ele vai o quê? Pega o outro hidrogênio e solta. Aí ele vai se ligar aqui com esse hidrogênio. Esses elétrons aqui dessa ligação voltam para o catalisador e sai a nossa molécula de alcano, lindamente plena, e o catalisador regenerado, que é, né, a definição básica de um catalisador. Ele tem que ser regenerado ao final. Características principais.
A ligação do O2 ela é desfeita onde? Na superfície do catalisador. E a adição ela é simperiplanar. O que é simperiplanar? Quer dizer que ela é no mesmo plano. Só isso que quer dizer. Simperiplanar. Vou até anotar aqui, ó. Simperiplanar. No mesmo plano. No mesmo plano. Ou seja, no mesmo lado que um dos hidrogênios entrar, vai ser o lado que o outro hidrogênio vai entrar. Ah, isso vai fazer diferença nessa molécula aqui específica? Não, não vai. Mas, se esses radicais aqui fossem outros que não o hidrogênio, poderia fazer. Então, isso é importante. Vamos lá para uma questão. Margarinas que contêm gorduras vegetais parcialmente hidrogenadas são frequentemente rotuladas como feitas com óleo 100% vegetal, o que sugere aos consumidores que elas são muito mais saudáveis que manteiga. No entanto, algumas ligações duplas dos ácidos graxos no óleo são convertidas da configuração cis para a configuração trans. E foi demonstrado que o consumo de alimentos contendo ácidos graxos trans, como as margarinas, aumenta os níveis de colesterol no sangue. A equação química a seguir ilustra a adição de H2 a uma dupla ligação de um ácido graxo. Aí a gente tem aqui, ó, uma dupla ligação aqui, reagindo com H2. Olha só, o níquel, que é o catalisador, e esse símbolo que é o aquecimento. Vai formar uma ligação simples. Considerando essas informações, julgue o item subsequente. A equação química representada é denominada hidrogenação catalítica. Beleza, até aqui tá ok. E assemelha-se à transformação da gordura saturada dos óleos vegetais em gordura insaturada das margarinas. E é isso, que tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Tá? Errado. A equação química, sim. Essa daqui, ela é denominada hidrogenação catalítica. Só que ela se assemelha ao quê? A transformar, ao contrário. É a insaturada que vai se transformar na saturada. Então, não é da saturada para insaturada. É exatamente o inverso. Então, errado. Mais uma questão. Ó, é o mesmo texto introdutório, só está pedindo um outro item aqui, ó. A reação de hidrogenação representada pela equação de adição ocorre a temperatura ambiente. Tá certo ou tá errado? Ela acontece a temperatura ambiente? Reação de hidrogenação em alceno. Acontece a temperatura ambiente? Não. Ela tem que ter aquecimento. Olha só isso aqui. Na própria questão já estava te dando o bizu aqui, ó. Ela é sob aquecimento, não é a temperatura ambiente. Errado. Mais uma. Os alquenos ou alcenos, tanto faz, são matéria-prima de grande importância na indústria, porque podem ser facilmente transformados em uma vasta gama de compostos químicos. Exemplos típicos são as reações de hidratação e de polimerização catalisadas por ácido. Com relação às reações de alquenos, julgue o item. O propeno, ó. O propeno, aqui eu tenho hidrogênio. É muito mais reativo do que o eteno. No que diz respeito à hidratação catalisada por ácido. E aí, vocês acham que isso está certo ou está errado? O propeno é mais reativo na hidratação catalisada por ácido. Aqui não é hidrogenação, já está falando de hidratação, mas a ideia é a mesma,
porque o substrato é o mesmo. Vou colocar assim, ó. É maior, mais reativo. E aí, tá certo ou tá errado? Tá? Certo. Tá certo. Por quê? Vou colocar uma corzinha diferente aqui, ó. Esse carbono aqui, ó, ele vai ceder densidade eletrônica. Ele vai ceder densidade eletrônica para o carbono da dupla ligação. Então, isso quer dizer que essa região aqui, ela vai ficar mais carregada negativamente ainda. Aqui eu só tenho hidrogênio. Eu não tenho esse efeito indutivo. Aqui eu tenho esse efeito indutivo. Então, vai acabar que o propeno ele vai ficar mais reativo para as adições eletrofílicas. Porque a adição eletrofílica, ela é o quê? Ela quer elétron. Então, se eu aumento a densidade eletrônica aqui dessa região, do substrato, então isso é ótimo. Então, tá certo. Vamos lá, mais um exemplo de adição eletrofílica, mais uma classificação. A adição de haleto de hidrogênio, a hidrohalogenação. Se a hidrogenação você adicionava 2 hidrogênios, aqui você vai adicionar um hidrogênio e um halogênio. Esse halogênio pode ser cloro, bromo ou iodo. Por que não o flúor? Porque o flúor é reativo demais. E aí não dá certo. É essa que é a questão. Não funciona. Então, é cloro, bromo e iodo. Principais características. O reagente ele é um eletrófilo, né? Por isso é uma adição eletrofílica. Ele é um haleto de hidrogênio. O alceno, ele é transformado em um haleto de alquila. Ó, agora eu vou ter esse hidrogênio entrando aqui nesse carbono e esse halogênio entrando nesse outro carbono. Ele segue a regra de Markov-Nikov. Que regra é essa? Quem é Markov-Nikov? Vamos lá. A regra de Markov-Nikov, ela fala que o hidrogênio, ele vai entrar no carbono mais hidrogenado. Ou seja, já tem hidrogênio? É lá que eu quero. Eu quero é a muvuca, eu quero é a bagunça. O hidrogênio, ele gosta de farra. Então, onde tiver mais hidrogênio, ele vai querer. Essa é a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio ele vai entrar no carbono que já está cheio de hidrogênio, mas quer mais. Vai entrar mais. Isso tem um motivo. Isso tem um motivo. Por quê? Porque durante o mecanismo, eu vou explicar mais para frente, durante o mecanismo você vai formar um carbocátion. E esse carbocátion, ele vai ser mais estabilizado naquele carbono que tiver mais ramificações, mais radicais alquila. Então, o carbono que tiver menos radicais alquila vai ser aquele que vai receber o hidrogênio inicialmente. E aí, logo depois, é que o halogênio com carga negativa vai atacar aquele carbocátion positivo. Então, tem sentido. Tem sentido, é porque o carbocátion tem que ser o mais estável. E ele vai ser, geralmente, o menos hidrogenado. Então, por isso que o hidrogênio, previamente, já foi adicionado naquele carbono que tinha mais hidrogênio. Ó, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui o propeno reagindo com o HBr. Eu tenho duas formas. Eu posso tanto formar um carbocátion secundário, e aí esse brometo, ele vai entrar aqui nesse carbono. Então, ou seja, o hidrogênio ele entrou no carbono mais hidrogenado. Ou eu posso formar um carbocátion primário, e aí sim esse brometo vai entrar nesse carbono aqui mais hidrogenado, e aí o hidrogênio vai ficar no outro. Isso daqui, eu não posso falar que não acontece, mas ele é muito pouco. Ele é um produto extremamente minoritário, por causa dessa questão da estabilidade do carbocátion. Então, essa é a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Já está cheio? Cabe mais. Beleza. Voltando lá
no mecanismo da hidroalogenação. A dupla ligação, ela vai atacar, ou seja, ela vai atrair esse hidrogênio para cá e vai puxar ele para lá. Essa ligação aqui do HBr vai vir, esses dois elétrons vêm para o bromo, porque ele é bem eletronegativo, né? E ele vai ficar com os elétrons. Vai formar um íon brometo. Logo depois, esse brometo vai o quê? Atacar o carbocátion. E aí, vai formar o produto final. Vamos lá, mais uma questão. A respeito dos princípios básicos da química orgânica, de funções orgânicas, de reações e de mecanismos de reação, julgue o item. A reação de adição, ela ocorre quando um agente reacional é adicionado a uma substância orgânica. Beleza. Até aqui tá tudo certo, né? Vamos colocar aqui, ó. Até aqui tá tudo certo. Isso é importante. Quando a gente vê um item muito grande para a gente resolver, a gente tem que ir por partes. A gente tem que dar uma de... Como é que fala? É aquela piadinha, né? Dexter. Meio macabro, né? A gente tem que dar uma de Dexter. A gente vai, ó, por partes. Então, a primeira parte, tá certo? Tá certo. Vamos para a segunda. Na reação de Markov-Nikov, o hidrogênio ataca o carbono menos hidrogenado. Opa! O hidrogênio é farreiro, ele gosta da muvuca, onde tem mais hidrogênio. Uma adição por meio do intermediário menos estável? Não. Você tem que adicionar o intermediário, ele tem que ser o mais estável possível. Não, ele nem vai formar, ele já é intermediário. Então, isso quer dizer que ele já é instável. Se ele for o menos estável das possibilidades, ele não forma mesmo, não. E já na reação anti-Markov-Nikov, na adição de haletos de hidrogênio, o hidrogênio do agente sempre atacará o carbono mais hidrogenado. É o contrário. Você viu que eles trocaram? Eles trocaram as definições, tá? Então, pegadinha aqui. Isso aqui tá errado. Vamos lá. Existe alguma exceção para essa regra? Sim, senão não seria orgânica, né? Se não tivesse exceção, não ia ser química orgânica, gente. A orgânica, ela é construída, a base dela são as exceções. E a exceção da regra de Markov-Nikov é o efeito Kaharash. Eu falo Kaharash, né? Aprendi Kaharash, não sei se é não. Mas é esse efeito aqui. Que é quando o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono menos hidrogenado. Como que isso acontece? Em um caso. Só tem um caso específico. Quando eu tenho HBr como reagente e eu tenho peróxido na minha solução. Ele só ocorre nesse caso. A única vez que a regra de Markov, que a reação de adição de hidroalogenação, ela vai ser anti-Markov-Nikov, vai ser na adição de HBr, na presença de peróxido, por causa do mecanismo. Você vai ter o primeiro passo, que vai ser a formação de um radical, dois radicais, na verdade, e aí esse radical, como ele é muito reativo, ele vai puxar esse hidrogênio para ele, e aí vai fazer uma cisão homolítica aqui, o bromo ele vai se transformar em radical, e aí esse radical do bromo vai se ligar diretamente, sem a formação do carbocátion, entendeu? Quando ele faz isso, o carbono é que vira metila. E aí, esse carbono, metila não, ele vira radical. Aí, esse radical de carbono, ele tem que ser estabilizado. E ele vai ser estabilizado quanto mais... Aí já vai ser o contrário, entendeu? Quanto mais radicais alquila ele tiver, ele vai ser mais estabilizado. Então, aí, por isso, quando ele for atacar o hidrogênio aqui, o hidrogênio ele vai acabar entrando naquele carbono mais ramificado, ou seja, naquele carbono menos hidrogenado, porque o bromo já tinha entrado. Aí o radical é que agora vai ter que ser estabilizado. Então, é só nesse caso. E aqui uma coisa importante, essa reação ela é o quê? Uma reação em cadeia.
é uma reação em cadeia, porque eu tenho radicais. Toda vez que eu tenho formação de radicais, a partir do momento que eu formo esse radical, as etapas vão assim, ó, rapidão, rapidão, rapidão. E o radical vai se regenerando e aquilo ali vira uma bagunça. A reação em cadeia. Próxima classificação de adição eletrofílica é a adição de água, também chamada de hidratação. A mesma ideia. O hidrogênio vai entrar num dos carbonos, o hidrogênio vai entrar em um dos carbonos da dupla ligação e a hidroxila vai entrar em outro carbono da dupla ligação. Isso vai acontecer em meio ácido. Por que vai acontecer em meio ácido? Porque aí eu vou protonar minha água e vou fazer dela um eletrófilo mais forte ainda. É aquela mesma ideia do álcool lá que a gente falou no início. Principais características. O reagente eletrófilo, nesse caso, é a água protonada, por isso tem que ser em meio ácido. A gente tem que entender as condições da reação. É extremamente importante em reações orgânicas a gente saber identificar qual que é o meio reacional, porque aquilo ali diz tudo. Se eu mudar o meio reacional com os mesmos reagentes, pode ser, eu não vou falar que vai, mas pode formar novos produtos, com certeza. O alceno, ele é transformado em álcool, ou alcino também. Ela é catalisada por ácido, geralmente ácido sulfúrico e fosfórico, e ela segue a regra de Markov-Nikov, que é a regra da festa, da bagunça. O hidrogênio quer ir para o lugar mais lotado. Vamos lá, como é que é o mecanismo? Bem rápido aqui, ó. Eu tenho a dupla ligação, ela vem, pega aqui, pode ser o hidrogênio, o íon hidrônio da solução, e aí eu vou formar um carbocátion. Esse carbocátion vai ser nesse carbono, que é primário, ou no carbono que esse daqui que é terciário? No terciário. Por isso que o hidrogênio entrou no mais com mais hidrogênio. Porque ele é o menos substituído. Então, eu tenho aqui, vou formar um carbocátion terciário, e aí eu vou ter a água protonada. Esses dois elétrons aqui, eles estão... Ele está, assim, extremamente... Ele está extremamente querendo uma carga positiva. Aí ele vai atacar esse carbono aqui deficiente em elétrons. Logo depois, essa ligação ela vai ser rompida e o meu catalisador ele vai ser regenerado. Ó, ele estava aqui no início e agora está aqui no final. Catalisador ácido foi regenerado e eu formei um álcool terciário. Segue a regra de Markov-Nikov, por quê? Por causa do carbocátion mais estável. O catalisador ele é regenerado e a etapa lenta é a formação do carbocátion, como eu tinha falado. Sempre a etapa lenta vai ser a formação do carbocátion. Depois que forma, ele é tão estável que ele vai rápido e já reage. Mas até formar ele é que é difícil. Importante, o alcino, ele vai sofrer uma hidratação. Mas pensa bem, o alceno, ele sofre uma hidratação e ele vai formar um álcool. O alcino, ele vai sofrer a primeira hidratação e vai formar um álcool. Só que aí depois, ele pode sofrer uma segunda hidratação e formar um diol vicinal. Mas, o que geralmente acontece é que, logo na primeira hidratação, você tem um enol, você tem a formação de um enol, que é o quê? É uma hidroxila ligada a um carbono duplo. Qual que é a definição de álcool? Vamos voltar lá na nossa aula de funções orgânicas. Álcool é identificado como uma hidroxila ligada a um carbono saturado. O carbono, quando ele é duplo, quando ele tem uma ligação dupla, ele não é um álcool. Ali, essa hidroxila ligada a um carbono que tem ligação dupla, aquilo é um enol, é uma outra função orgânica. Eu, inclusive, mostrei
no slide o álcool, o enol e o fenol, que ainda é uma outra função orgânica. E o enol, ele é muito instável. Então, ele vai sofrer um rearranjo, uma tautomeria, só que aí, nesse caso, é uma tautomeria que vai ter uma tendência maior para formar o aldeído e não o enol. De toda forma, é uma tautomeria, porque é um arranjo molecular ali intramolecular, e vai formar um aldeído. Ó, essa dupla ligação ela vai vir para cá, e esse hidrogênio ele vai vir para esse carbono aqui. Então, eu vou formar um aldeído. Ou, se esse hidrogênio aqui, ó, ao invés de hidrogênio fosse um CH3, qual seria a função dessa molécula aqui? Seria uma... Isso mesmo, uma cetona. Seria uma cetona. Então, lembra, hidratação de alcino vai formar um enol, que é super instável, vai fazer tautomeria, que é isomeria, que a gente já aprendeu. É uma forma de isomeria, e vai formar o quê? Ou um aldeído, ou uma cetona, depende de como que é a molécula, tá? Isso é muito importante de saber. Só sumarizando isso aqui, né? Hidratação de alcinos, formaldeídos ou cetonas. Vamos fazer uma questão. É aquela mesma introduçãozinha da outra questão, então não vou ler, não. Vamos lá direto para o comando da questão. Ó. O produto principal da reação de hidratação do propeno em meio ácido é o 1-propanol. Vamos ver. Ó. Eu tenho aqui, ó, C, dupla C, propeno, né? Aqui eu tenho hidrogênio. Aqui eu tenho um hidrogênio. E aqui 3 hidrogênios. Produto principal da reação de hidratação em meio ácido. Então, eu vou ter aqui, né? O OH. Primeiro, eu tinha lá o meu hidrogênio, porque eu estou em meio ácido aqui, ó, tá falando. Eu estou em meio ácido. Então, essa dupla ligação, ela vai atacar esse hidrogênio. Esse hidrogênio, ele vai entrar em qual carbono? Nesse ou nesse? No carbono 1 ou no carbono 2? O carbono 1 possui 2 hidrogênios. O carbono 2 possui apenas um hidrogênio. Essa reação segue a regra de Markov-Likov? Sim, a maioria segue. Existem poucas exceções. Então, a maioria segue a regra de Markov-Likov. Então, isso quer dizer que esse hidrogênio ele vai entrar nesse carbono aqui, ó. Está parecendo uma dupla ligação. Vai entrar nesse carbono. Ops. Nesse carbono aqui. Então, eu vou formar uma outra cor. Como eu vou formar? Vou fazer assim, ó. CH3. Aqui vai ser um CH. Aqui vai ser um CH. Esse carbono vai estar agora com 3 hidrogênios. E aqui eu vou ter um carbocátion. Aqui é um hidrogênio. E aqui eu vou ter um carbocátion, que é o quê? Secundário. Aí, agora, eu vou... Esses elétrons aqui. Essa minha água, ela tá protonada, né? Porque aí vai acontecer mais rápido ainda. Aconteceria sem. Mas, ela estando protonada... Vou colocar aqui, ó. Ela estando protonada, acontece mais rápido ainda. Por isso que é catalisada por ácido. Aí, esses 2 elétrons, eles vão vir e atacar esse carbono. Atacou esse carbono, eu vou formar o CH3. Aqui
eu vou formar a água protonada, que vai depois perder esse hidrogênio. Já estou colocando o produto final, tá? Para a gente não... Também não precisa perder tanto tempo assim no mecanismo. Ela vai perder aqui esse hidrogênio, o H+ vai regenerar. Eu também não coloquei todas as etapas, eu não coloquei a etapa de protonação da água. E aí eu vou formar esse álcool aqui, ó. Formar esse álcool aqui. Aí tá falando que o produto principal vai ser o 1-propanol. Qual que é esse produto aqui? Esse daqui é o 2-propanol. Porque segue a regra de Markov-Nikov. Então, tá errado. Beleza? Depois que isso for ficando mais natural na sua mente, visualizar essas reações, rapidinho você vai responder essa questão. Ó, uma outra classificação de adição eletrofílica é a adição de álcool. Da mesma forma que a água ela estava protonada, o mecanismo é o mesmo. Só que aqui, o meu OH, ele não está ligado a um outro hidrogênio para ser água. Ele está ligado a um radical alquila. Então, ele é um álcool. Mas é a mesmíssima coisa. Características. O reagente é o álcool protonado, o reagente eletrófilo é o álcool protonado. O alceno, ele vai se transformar em éter. Porque naquele caso, eu tinha, aqui seria um OH. Então, isso seria um álcool. Nesse caso agora, eu tenho um radical. Quando eu tenho esse radical aqui, a molécula que eu vou formar vai ser um oxigênio entre 2 carbonos, um éter. Beleza? É também catalisada por ácido e segue a regra de Markov-Nikov também. E a adição de halogênios é muito parecido com a adição de hidrogênios, só que aqui vai ter um catzinho diferente. Ó, eu vou formar primeiro, eu tenho que entender que eu vou formar um dihalogeneto vicinal. Esse halogênio vai ser somente cloro e bromo, porque o flúor é reativo demais, não aguenta. Não dá certo. E o iodo, ele é reativo de menos. Ele é muito grandão. Está lá embaixo na tabela periódica. Ele é muito pouco reativo. Não dá certo também, não. Então, os medianos ali, cloro e bromo, é que funciona. As principais características. O reagente eletrófilo, ele é um halogênio. Como eu falei, somente cloro ou bromo, Cl2 ou bromo 2, Br2. O alceno, ele vai ser transformado em um dihalogeneto vicinal. Dihalogeneto vicinal. Só significa que tem 2 halogênios que um é vizinho do outro. É só isso que significa essa palavra. E aqui, ó, o mecanismo, nem precisa assim, decorar tanto. Só que o que é importante de você ver aqui? Quando essa dupla ligação do carbono, ela ataca um dos halogênios, quando esse halogênio vier ligar, ele não vai ligar em apenas um dos carbonos. Ele vai formar uma ponte. Ele vai formar um ciclo, é um intermediário. Então, isso aí é muito rápido. Mas quando ele formar isso daqui, ele vai estar provocando um impedimento estérico dessa região aqui. Então, ele vai estar tomando conta de todo um lado da molécula. O outro bromo, onde é que ele vai ter que entrar? Pelo outro lado. Aqui não dá, porque ele formou uma ponte ali, ó. Ele formou um ciclo temporário. Então, o outro bromo vai ter que entrar pelo outro lado. Então, isso é diferente daquele mecanismo lá da hidrogenação, que o alceno se ligou no catalisador, e aí aquele hidrogênio ele vai se ligar também, e aí ele vai se soltar, ou seja, vai ser simperiplanar. Nesse caso, como eu tenho um mecanismo diferente, eu tenho a produção dessa ponte, desse intermediário aqui, que vai ocupar esse espaço,
o halogênio só vai conseguir entrar pelo outro lado. Então, isso vai ser uma reação o quê? Antiperiplanar, ou seja, um vai estar de um lado do plano, o outro vai estar do outro lado do plano. O intermediário é esse íon bromônio, que chama, não precisa gravar o nome, e a adição é antiperiplanar, em lados opostos do plano. Vou colocar aqui, ó. O que significa isso daqui, ó? Em lados. Nossa, essa letra está esquisita, né? Ó, em lados opostos do plano. É isso que significa o antiperiplanar. Em meio aquoso, vai formar o haloálcool vicinal, a aloidrina. Por quê? Porque em meio aquoso, ao invés de ser o brometo aqui, que vai atacar pelo outro lado, vai ser a hidroxila, vai ser o OH-. Aí eu vou ter, por exemplo, aqui não vai ser isso aqui, vai ser OH. Então, eu vou ter um haloálcool vicinal. Haloálcool vicinal, porque eles são vizinhos. Também chamado de aloidrina. Parece aquela música do Tchan, né? Ei, Tchan, aloe, Tchan. Nossa, também. Aloidrina. Muito ruim. Vamos lá, questão. Em condições adequadas, na reação de adição eletrofílica, em que o bromo reage com o but2-eno, vamos ver. Ó, vamos fazer essa reação. But2-eno. 4 carbonos. 1, 2. Eu vou ter aqui, ó. Tanto faz, né? 1, 2. But2-eno. Aqui eu tenho CH3, aqui é CH, CH e aqui CH3. Mais o BR2. Reage com o but2-eno. Eu vou formar o quê? Eu vou ter aqui, ó, o H3C. Esse carbono vai ter um bromo aqui em cima e um hidrogênio aqui. Ficou meio... Deixa eu tentar colocar menorzinho. Eu vou ter um bromo aqui, um hidrogênio. Aqui o bromo vai estar para baixo, que a gente acabou de ver que é antiperiplanar. E a gente entendeu o porquê. E o CH3. Beleza. Vamos lá, vamos ver as alternativas. Letra A. Formam-se alquinos por duas reações de eliminação? Nada a ver. Nada a ver. Formam-se álcoois. Eu tenho bromo e um alceno. Cadê meu oxigênio? Não, nada a ver. Há apenas uma adição, pois questões estéricas impedem outras adições. Elas não impedem. Elas vão direcionar a formação do produto para aquele que é antiperiplanar, mas ela não vai impedir essa questão estérica ou estérea. É mínima a taxa de reação, dada a imiscibilidade dos reagentes. Não, até porque ela pode ser catalisada, não tem nada a ver. Formam-se dialetos vicinais com estereoquímica anti. Aí, certinho. Que no caso é o 2,3 de bromo-butano. 2,3 de bromo-butano. Espera aí. Não vai parecer que é duas palavras separadas, e não são. Vou escrever lá embaixo. Ó, vai formar o 2,3 de bromo-butano.
Beleza. Mais uma questão. A comparação entre as velocidades das reações de adição dos halogênios BR2, Cl2 e 2 a olefinas. O que é olefinas? São compostos que têm dupla ligação, conjugadas. Mas aí você tem que lembrar o quê? Que tem a dupla ligação. Isso aí você tinha que saber que olefinas têm a dupla ligação e que aí a adição de halogênios vai ser por aquele mecanismo que a gente acabou de estudar. E aí está falando das velocidades. Lembra que eu falei que o flúor ele é muito reativo e que o iodo ele é o menos reativo, é devagar demais, ele é muito grande, não dá certo. Então, ou seja, isso quer dizer que a velocidade ela vai diminuindo. Então, eu tenho lá na tabela, né? Só você lembrar, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. Essa é o quê? A minha coluna lá. É o meu grupo do flúor. É o grupo 7A. Flúor, cloro, bromo e iodo. Flúor, cloro, bromo e iodo. O flúor não entra, né? Então, o cloro vai ser mais rápido do que o bromo, que vai ser mais rápido do que o iodo. Beleza. Letra E. Rapidaço matava essa questão. Beleza. Fazendo um resumão, para a gente fixar na cabeça essas reações de adição eletrofílica. Existe a hidrogenação. Ops. Existe a hidrogenação. Existe a hidrogenação, que eu vou adicionar H2. Existe a hidroalogenação, que eu vou adicionar um HX. Aí pode ser HCl, HBr. Eu vou ter a hidratação, que eu adiciono água. A adição de álcool, né? Será que adiciona o quê na adição de álcool? Podia vir perguntando assim na prova, né? Não, se bem que aí todo mundo ia acertar, né? Então, aí ia ser ruim. A adição de álcool adiciona um álcool. Adiciona um álcool. E na halogenação, eu vou ter um X2. Vai ser bromo 2 ou Cl2. Já vou colocar aqui, porque é esses que fazem. Beleza, essa é a adição eletrofílica. Aqui está o gabarito da adição eletrofílica das questões. E agora, no próximo bloco, a gente vai falar sobre a adição nucleofílica. No próximo bloco, já já. Bom, nesse bloco, a gente vai falar sobre a adição nucleofílica. Mas antes, eu vou dar uma recapitulada em quais são as reações de adição ou síntese. Bom, uma reação de adição, como o próprio nome já diz, ela vai adicionar alguns átomos ao seu substrato orgânico. Se eu tiver uma dupla ligação entre dois carbonos, essa adição vai ser eletrofílica, porque o reagente ele é eletrófilo, ele quer elétron, ele quer essa carga negativa aqui. E se o reagente for um nucleófilo, ele vai reagir com quem? Com cetonas ou aldeídos, com carbonila, porque esse carbono aqui tem uma carga parcial positiva. E agora a gente vai entrar nas reações de adição nucleofílica. Como o próprio nome já diz, vai ser a adição de um nucleófilo. Aí agora a gente vai pensar, vai ser a adição nucleofílica, ela sempre acontece em carbonila. Carbonila de quem? De cetona ou de aldeído. Ah, por que de ácido carboxílico não? Aí vai ser outra coisa que a gente vai ver mais para frente. Aqui é carbonila de cetona e de aldeído. Aí a gente tem que ver qual que vai ser mais reativo, porque eles diferem na reatividade. De uma forma geral, os aldeídos, eles possuem maior reatividade do que cetonas.
Por quê? Vamos pensar, isso tudo é questão de efeito indutivo. Ó, o aldeído, ele vai ter apenas um grupo alquila, cedendo de nuvem eletrônica. Cedendo ali uma carga eletrônica, digamos assim, né? Nuvem eletrônica, cedendo estabilidade eletrônica. Ou seja, é uma estabilização pouco eficiente, porque eu só tenho um grupo alquilo. Aqui, ó, apenas um grupo alquilo. Que é legal. Eu tenho apenas um grupo alquilo. Já na cetona, eu vou ter dois grupos alquila estabilizando esse carbono daqui. Então, por isso, essa estabilização ela vai ser mais efetiva, porque eu tenho dois grupos alquil, que estão aqui e aqui. Aqui é apenas um grupo alquil. Deixa eu apagar esse aqui. Então, por isso, é como se esse carbono aqui do aldeído, ele tivesse mais debilitado ainda, de densidade eletrônica. Tivesse mais positivo ainda. Então, por isso ele quer muito essa reação. Por isso ele é mais reativo. Menos estável. E olha só, a acetona do lado de um grupo aril, ou seja, né, um benzeno ali do lado, um anel aromático ali do lado, vai ser mais estabilizada ainda. Porque aí, além dessa questão indutiva, desse efeito indutivo do grupo alquil aqui, eu vou ter a ressonância. E essa ressonância, como eu tenho movimentação de elétrons aqui perto desse carbono, isso provoca um aumento da densidade eletrônica nessa região aqui. Então, isso quer dizer que esse carbono ele não fica tão deficiente em elétrons. Está tendo um movimento ali. Então, por isso ele é mais estável ainda e menos reativo. Beleza. A adição nucleofílica, existem várias classificações também, existem vários tipos, da mesma forma que a eletrofílica. Existe a adição de hidrogênio, mas aí aqui agora não é a adição de hidrogênio, a dupla ligação entre dois carbonos, que era o que acontecia lá na adição eletrofílica. Aqui você vai ter a adição de hidrogênio naquela carbonila. Ela é chamada de hidrogenação. A adição de água é chamada de hidratação. Você pode ter a adição de cianidreto, que é o HCN. O nome dela é bem, assim, né, didático, vou falar assim, bem didático. Adição de cianidreto. A adição de álcool chama adição de álcool. E a adição de bisulfito de sódio, que é o NaHSO3, que chama adição de bisulfito de sódio. E tem mais uma, que é super importante, que é a reação com compostos de Grignard. E aí eu vou ter a adição de compostos de Grignard. Essa daqui, ela é muito, muito, muito importante. É um organometálico. É um halorganometálico. Isso daqui cai muito em prova. Essa reação de Grignard cai bastante em prova. Bom, qual que é o mecanismo geral? Essa adição nucleofílica carbonila, ela vai seguir o mesmo padrão. Todas as reações, elas vão seguir o mesmo padrão. Aí eu posso ter um meio ácido. Achei que minha caneta tinha feito alguma coisa, não fez nada. Não. Aí eu posso ter um meio ácido, um meio básico, um meio neutro. Mas os meios ácido e básico são meios catalíticos, porque de alguma forma eu vou protonar alguma espécie que é importante na reação ou desprotonar também. Então, isso vai acabar fazendo com que a reação seja mais rápida. O mecanismo em meio ácido, basicamente, ele vai ser o quê? Você protona o oxigênio da carbonila, os dois elétrons dessa ligação dupla
são transferidos para o oxigênio, e aí o carbono ele fica bem positivo, ele fica um carbono literalmente com uma carga positiva, e aí o nucleófilo, ele quer o quê? Ele quer núcleo, ele quer carga positiva. Aí o nucleófilo vem, ataca essa carbonila, e logo depois esse hidrogênio ele é regenerado porque ele é só catalisador, é um meio ácido, é só catalisador. Aí eu vou ter o nucleófilo aqui, e aquela carbonila ela se transformou agora num álcool. Isso em condições ácidas. É um mecanismo básico que acontece. A protonação do oxigênio torna o carbono da carbonila mais eletrófilo, ou seja, mais positivo, mais suscetível para o nucleófilo atacar. O catalisador, como já era de se esperar, ele é regenerado. E agora em meio básico. Em meio básico, aí já vai ser o contrário. O nucleófilo, ele está desprotonado. Porque já que eu estou... Porque aqui não colocou a primeira etapa, esse mecanismo aqui. Eu teria aqui, assim, ó, a primeira etapa é o HNO. Ele vai reagir com o OH-. Esse hidrogênio, esses elétrons aqui vão atacar esse hidrogênio. Aí eu vou ter a formação desse nucleófilo desprotonado mais água. Isso é importante para você conseguir visualizar o quê? Para você conseguir visualizar que essa hidroxila aqui, ó, ela está sendo regenerada no final. E por isso é um catalisador. Só que eles não mostraram, nesse mecanismo que não mostrou. Esse mecanismo é do... Se não me engano, é do Solomons. É do Solomons ou é do... É um que eu quero comprar. Esse é o nome dele. Estava na minha mente agora e pouco. Então, vamos lá. Como é que é esse... como é que é esse mecanismo aqui, ó? O nucleófilo já foi desprotonado, então ele está mais nucleófilo ainda. Ele vai atacar diretamente essa carbonila. Os dois elétrons da ligação vão vir para o oxigênio, porque ele é mais eletronegativo, né? Então é ele que vai pegar esses hidrogênios. E aí eu vou ter uma carga negativa aqui. Essa carga negativa, ela vai vir e ataca a água que foi produzida aqui, ó, essa água. Vai atacar, roubar esse hidrogênio e liberar a hidroxila. Esse daqui chama íon alcóxido e ele é um intermediário. As características. A desprotonação do nucleófilo pela base vai torná-lo mais nucleófilo ainda. E o catalisador ele é regenerado. Vamos lá, naquelas classificações que a gente viu. Hidrogenação. Eu vou ter um aldeído. Esse hidrogênio, um deles vai entrar aqui no oxigênio e o outro vai entrar no carbono. Então, o que eu vou formar? Álcool. Hidrogenação, sempre. Hidrogenação tem que ter o quê? Catalisador de níquel e calor. A pressão, muitas vezes, ela aparece aqui. E ela vai aparecer, na maioria das vezes. Mas o que sempre tem que aparecer? Catalisador e calor. Catalisador e calor, tá? Nesse caso, vai formar um álcool primário. Por quê? Porque eu tenho um aldeído. Se eu tivesse uma cetona, se aqui fosse um CH3, o que eu iria formar? Eu iria formar um álcool secundário. Mas como eu tenho um aldeído, eu formei um álcool primário. Quais são as características? É uma reação de redução também, como eu já tinha explicado. Os principais catalisadores também são paládio, níquel e platina, só que aqui tem uma diferença. Aqui é o rutênio, e eu já vi isso caindo em prova. É o rutênio, que é catalisador da hidrogenação por meio da adição nucleofílica.
Lá eu tinha o ródio, tá? E o reagente H2, ele vem sendo substituído por hidreto de alumínio e lítio e borohidreto de sódio. Sendo que o hidreto de alumínio e lítio, ele é mais forte do que o borohidreto de sódio. São dois agentes redutores. Vem sendo substituído. Então, se você vê esses dois reagentes aqui, você já pode imaginar que é uma reação de redução e provavelmente uma reação de hidrogenação por meio da adição nucleofílica. Aí aqui tem o porquê que é uma reação de redução. Aqui eu tenho o NOx do carbono, ó, de mais 1, ele passa para menos 1. Aqui o NOx passa de mais 2 para 0, ou seja, nos dois teve redução. Por isso, uma reação de redução. Nas próximas aulas, quando a gente for falar de reação de oxirredução, eu vou explicar certinho como que calcula o NOx do carbono. É porque agora não é o foco. Segunda classificação de adição nucleofílica, hidratação. Hidratação é a adição de água. Um dos hidrogênios vai entrar. Um hidrogênio vai entrar aqui no oxigênio e o OH, que vai sobrar da água, vai entrar no carbono. Então, se for, aí eu vou formar um diol geminal. Geminal porque eles estão geminados, eles estão no mesmo carbono. Já viram casa geminada? Casa geminada é colada. Uma parede é a parede dos dois. Não existe nenhum vãozinho entre elas. A parede, ela tem uma casa aqui e uma casa aqui. Isso é o geminal, é diferente do vicinal. Vicinal é quando são em dois carbonos vizinhos. Eu tenho, por exemplo, duas hidroxilas aqui em dois carbonos vizinhos. O geminal é duas hidroxilas no mesmo carbono. Então, eu vou formar um diol geminal, que também é chamado de hidrato. O reagente nucleófilo é a água. Os aldeídos ou cetonas, eles são transformados em dióis geminais, ou seja, um diol geminal. A catálise, ela pode ser ou ácida ou básica, e essas são as principais características. Na adição de cianidreto, o HCN, eu vou ter a reação aqui do aldeído ou cetona com cianeto de hidrogênio. Então, a gente já pode pensar, ó, esse hidrogênio vai entrar aqui no oxigênio e o CN, né, que é o cianeto, vai entrar aqui no carbono, que vai formar a cianidrina. Aqui, ó, cianidrina. Vai formar a cianidrina. Lembra desse nome? Ah, por que não é o nitrogênio que vai se ligar diretamente no carbono? Por causa do mecanismo. A gente não vai ver em detalhes o mecanismo porque não cai tanto, então não tem necessidade da gente se aprofundar tanto. Mas aqui você tem que saber que é o carbono do cianeto que vai se ligar ao carbono do substrato. As características são: o reagente nucleófilo é o cianeto de hidrogênio, os aldeídos e cetonas são transformados em cianidrinas e a catálise ela é básica. Quando eu tenho a reação de álcool, aí, deixa eu arrumar isso aqui. Quando eu tenho a adição de álcool, eu vou ter duas etapas. Na primeira etapa, olha só, tá vendo que tem um H mais aqui? Então, isso quer dizer que o meio tá o quê? O meio tá ácido. Aí, a primeira etapa vai ser pegar um desses hidrogênios, colocar aqui no oxigênio, o básico, né? E esse oxigênio vai vir, vai se ligar a esse carbono, só que, quando era água, eu formava um diol geminal. Só que agora, no lugar desse hidrogênio, eu tenho um radical alquila. Então, eu vou formar como se fosse um éter aqui.
Só que esse carbono aqui, ele está ligado num OH. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu fazer assim, ó. Se eu pego só essa parte aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um radical aqui, um carbono aqui e um carbono aqui. E um oxigênio entre eles. Isso daqui seria um éter? Seria um éter. Só que eu tenho um OH aqui, ó. Num desses carbonos, eu estou ligado a uma hidroxila. Então, eu não posso chamar isso daqui de éter. Não é um éter. É um M-acetal. Chama M-acetal. Só que aí ele vai reagir de novo. Ele vai reagir de novo com a água, com o álcool, em meio ácido. E aí, esse hidrogênio ele vai ser substituído por essa outra parte aqui da molécula, o OR. Aí eu vou formar um acetal completo. O M é como se fosse assim, metade. Ele é um meio acetal. E aí depois, quando você coloca o outro oxigênio, aí ele vira um acetal. Aí ele vira um acetal e libera água. Então, se eu tiver um aldeído, vai formar um acetal. E se eu tiver uma acetona, também vai formar um acetal. Beleza? Então, a adição de álcool por adição nucleofílica, ou seja, a carbonila de aldeído ou de cetona, forma um acetal. O reagente nucleófilo é um álcool. Os aldeídos ou cetonas são transformados em M-acetal e M-cetal, respectivamente. A cetona vai ser um M-cetal no início, né? A catálise é ácida e eu vou formar diéteres geminais. Ou seja, eu tenho um éter aqui de um lado e esse outro éter aqui. São diéteres geminais no mesmo carbono. Se eu tenho a adição de bisulfito de sódio, eu vou formar um composto bisulfítico. Não precisa saber do mecanismo desse daqui. O que eu preciso saber é que esse hidrogênio aqui, ele vai entrar aqui. E o SO3Na, o SO3 principalmente, ele vai entrar aqui, no carbono. Porque isso aqui também é um composto iônico. Aqui é como se fosse assim, ó. Menos e o Na mais. Se tiver sólido, eles estão juntinhos, mas se tiver dissolvido, eles estão separadinhos. Composto bisulfítico. O reagente nucleófilo é o bisulfito de sódio. Os aldeídos e cetonas são transformados em compostos bisulfíticos. E é isso. Agora, sim, a mais importante, adição de compostos de Grignard. O que é um composto de Grignard? Ele é um radical, eu vou ter um radical alquila aqui, ou seja, um radical orgânico. Vou ter um magnésio e um halogênio. Isso quer dizer que esse magnésio, ele tem uma carga parcial positiva. E o radical alquilo tem uma carga parcial negativa. E é por isso que eles vão sofrer essa reação. Aqui eu tenho, ó. Aqui eu tenho o aldeído, ou acetona, e o composto de Grignard. Esse daqui é o intermediário. Não precisa decorar esse aqui, não. Ó. Aleto de alfoximagnésio, um composto organometálico. Que é um composto organometálico, o primeiro já é, né? O composto de Grignard já é. Mas não precisa saber desse intermediário, não. Coloquei para você saber. Mas aí ele vai reagir com a água e vai formar o quê? Álcool. É isso que você precisa saber. Adição nucleofílica, adição de composto de Grignard, forma
álcool. Adição de composto de Grignard a cetonas ou a aldeídos. Se você adiciona um composto de Grignard a uma cetona ou então a um aldeído, vai formar o quê? Um álcool. O reagente nucleófilo é o composto de Grignard, que é formado por um grupo alquil, um halogênio e o magnésio. O haleto de alcóxido magnésio ele é muito instável e vai se transformar num álcool. Agora, vamos fazer uma questão. Ela fala assim, ó. Uma reação de grande importância do propeno é a hidroformilação. O propeno ele reage com o chamado gás de síntese, uma mistura de monóxido de carbono e H2, para gerar aldeídos, conforme mostra o esquema seguinte. Beleza. O interesse industrial pelas reações de hidroformilação advém do fato de os aldeídos resultantes dessas reações serem compostos muito versáteis, usados como matéria-prima para a preparação de diversos outros compostos. Por exemplo, o butanal pode ser usado na síntese do composto 1, conforme indicado no esquema a seguir. Ó, aconteceu o quê? Uma oxidação, mas a gente não vai falar disso agora. Continuando a questão. Além disso, a depender das condições reacionais e do catalisador empregado, reações consecutivas podem suceder à hidroformilação, produzindo diretamente outros compostos, conforme exemplificado no seguinte esquema. Agora que vem a pergunta, que na verdade nem precisava desse texto. Eu li só para dar uma contextualização, mas vocês vão ver que o comando nem precisava. Ó, a respeito, julgue o próximo item. A formação do composto 2, esse composto 2 aqui, pode ocorrer também a partir da reação do butanal. Vamos ver, ó. Butanal, ó, methetilprofenbut, aldeído, com o reagente de Grignard, cloreto de metil magnésio. Eu vou ter metil, magnésio, cloreto. Aí, o que eu tenho que pensar? Que aqui, ó, esse, cadê? Cloreto de metil magnésio. Aqui eu vou entrar um hidrogênio. E aqui, no carbono... Ah, é porque eu não estou vendo, não estou mostrando, né? No oxigênio, vai entrar um hidrogênio, por causa do meio reacional, por causa daquele alcoximetilmagnésio, aquele intermediário lá, que vai se rearranjar para formar um álcool, por causa do meio reacional. Então, aqui eu vou ter a adição de um hidrogênio para formar o álcool, né? Porque a gente sabe que o composto de Grignard forma álcool. E o que vai reagir com o carbono? O que vai ser adicionado aqui no carbono da carbonila? O radical do composto de Grignard. Se esse radical do composto de Grignard fosse um etil, então aqui eu teria a adição de um etil. Se aqui fosse um propil, aqui seria a adição de um propil. Isso aqui é importante. Então, eu vou ter aqui, esse OH vai formar, vai ser um álcool. Deixa eu apagar. Tá meio feinho aqui. Deixa eu fazer de novo, ó. Aqui, aqui, aqui. Eu vou ter um OH. Aqui é um hidrogênio. E aqui eu vou ter um metil, que é esse metil aqui, ó. Ele virou esse daqui. Esse daqui é um metil, né? A gente sabe. Então, pronto. Então, a formação do composto 2 pode ocorrer também a partir da reação do butanal com reagente de Grignard, cloreto de metil magnésio. Esse composto aqui, esse composto que a gente formou aqui,
ele é igual a esse composto 2? Não, ele não é igual a esse composto 2. Então, não pode ocorrer, não. São diferentes. Esse daqui é o 2-pentanol. E aquele dali é o 1-pentanol. Ou seja, eles são diferentes. Errado. Na parte dessa parte de adições nucleofílicas, não tem tantas questões. As principais são essas de compostos de Grignard. Então, por isso eu coloquei só uma questão, porque realmente tem pouco, não é muita coisa que cai. O que cai mais é a parte de substituição, que a gente vai ver nos próximos blocos. Mas é importante também ter em mente, principalmente, essa reação dos compostos de Grignard. Vamos fazer uma recapitulação. Ó, a adição nucleofílica pode ser a hidrogenação, que eu vou adicionar H2. Pode ser a hidratação, que eu vou adicionar água. Cianidreto, que é HCN. Pode ser a adição de álcool, que é ROH. A adição de bisulfito de sódio, que é NaHCO3. E compostos de Grignard, que eu vou ter um radical, um magnésio e um halogênio. Esse daqui é o gabarito da parte de adição nucleofílica. Eu convido você a conhecer as ferramentas da nossa monitoria. Tem várias coisas que são muito importantes. Na verdade, esse encontro temático aqui acontece quase toda semana, de vários assuntos. Na verdade, é porque, quando eu digo quase, é porque é pelo menos um. Então, sempre tem algum encontro síncrono que a gente pode tirar dúvida, que a gente tem uma revisão rápida ali daqueles assuntos e do que mais cai. Além disso, a gente oferece outras coisas, né? Um planejamento individualizado, tem feedback quinzenal e mensal, então a gente realmente acompanha o aluno, tem metas diárias, é só você sentar que a plataforma vai te falar, ó, você tem que estudar isso, revisar isso, de acordo com toda a periodicidade que é importante para os estudos, tem que ter uma revisão, tem que ter exercício, a gente tem caderno de exercício prontinho. Para revisão, a gente tem bizu também, um monte de bizu, já todos prontos, só para você pegar e revisar. Também tem tira dúvidas, você pode mandar pergunta no fórum, tem grupo de Telegram, para você não se sentir sozinho nesse mundo dos concursos. Então, tem muita ferramenta legal, eu convido você a conhecer a nossa monitoria científica concursos, e se você agora, né, gostou do vídeo, dá o seu like e segue o nosso canal, porque a gente sempre posta mais e mais conteúdo, mais conhecimento para te ajudar no seu caminho dos estudos. Eu sou a professora Desirê Salles, sou mestre em Química, sou perito oficial. Essas aqui são as minhas redes sociais, meu Telegram e meu Instagram. Me segue lá, que a gente sempre posta dica, notícias sobre os concursos. Pode me chamar no Telegram se tiver dúvida, não tem problema, eu sou super solícita, tá? Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e a gente se vê no dia da prova com a sua aprovação.